A gente vai começar a falar então agora das tarifas, a exclusão de 40% das exportações brasileiras do tarifaço acabou aumentando o otimismo aqui no Brasil para o que pode ser uma mesa de negociações, diminuindo a chance, inclusive, de uma retaliação do Brasil. Vamos ver a reportagem de Thaisa Medeiros. Por enquanto, medidas de retaliação não estão no radar do governo. Com o recuo de Trump em alguns setores, o Planalto aposta nas negociações para ampliar o leque de isenções. O café, o principal produto brasileiro exportado para os Estados Unidos, está entre os produtos taxados em 50%. Outro setor afetado é o de calçados. Os Estados Unidos são o destino de 22% do total de exportações do Brasil. Nós temos uma estimativa de perda de 8 mil postos de trabalho direto só na indústria. Isso representa, muitas vezes, 2 ou 3 vezes mais em toda a cadeia. O governo definiu que, a partir de segunda-feira, o ministro da Indústria e vice-presidente Geraldo Alckmin vai voltar a ouvir os setores mais afetados pelas tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A ideia é tentar proteger trabalhadores e empresas. As primeiras medidas já formatadas foram enviadas ao Planalto pelo Ministério da Fazenda. A partir da semana que vem, nós já vamos poder, a julgar pela decisão do presidente, tomar as primeiras medidas de proteção da indústria e da agricultura nacionais. Já as entidades da indústria e varejo articulam o envio de um documento ao governo federal sobre os impactos do tarifaço e propostas de socorro às empresas, como a suspensão da alta do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Outro pedido é uma flexibilização para contratações em regime CLT, que poderia facilitar a absorção de funcionários demitidos durante a aplicação das tarifas. José, uma coisa é a expectativa para que o governo vai anunciar, isso deve acontecer na próxima semana, mas há também esse otimismo com a chance de aumentar as isenções. Você acabou de voltar de Washington, participou das negociações, faz sentido esse otimismo? Faz, Thaís. Eu acho que a gente está vivendo um momento agora, o Trump reordenou de alguma forma, né? Reorientou de alguma forma a maneira de se fazer comércio com os Estados Unidos. A verdade é essa. As negociações que antes você tinha um teto tarifário, que a gente sempre falou de OMC, aquela coisa toda, tarifa aplicada, consolidada, aquilo veio abaixo, né? E você tem aí uma espécie de negociação bilateral que pode ser colocada a qualquer momento na mesa. Então, o que se falou lá em Washington muito, eu acredito nisso, o que está acontecendo agora é a primeira fase de um novo capítulo na história, né, comercial, pelo menos bilateral, Brasil e Estados Unidos. Então, na medida em que você tem essa possibilidade, essa entrada, essa defesa de interesses em Washington, né, como foi feita pelas empresas americanas lá, com contrapartes brasileiras, e de certa forma surtiu efeito, junto com a análise que foi feita pelo próprio Estados Unidos de tentar tirar, excetuar setores sensíveis para eles, está dada a largada para você poder colocar mais interesses na mesa e setores que podem ser excetuados também. Ô Poggio, o Trump disse hoje, Lula pode me ligar quando ele quiser, aí o Haddad respondeu daqui, o Trump também pode ligar para o Lula quando ele quiser e tal. Queria, o que você acha, assim, é uma estratégia diplomática sutil do Trump? Ele passou um recado indireto hoje ou não? Olha, certamente é um progresso com relação ao que o Trump falou da outra vez, que não estava preparado ainda para conversar com o presidente brasileiro. Então já há alguma abertura. A grande questão é saber do que adianta meio conversar com o Donald Trump, né? Vamos lembrar, por exemplo, que o primeiro-ministro indiano Modi tem uma relação, ou dizia ter uma relação muito boa com o Donald Trump, e isso não impediu o Donald Trump de colocar a tarifa de 25% para a China. O Donald Trump, por conta da questão da declaração que o Canadá deu de reconhecer a Palestina, por conta disso botou 35% no Canadá. Então ele pode mudar de ideia de uma hora para outra, né? É muito difícil a gente fazer negociação nessas condições. Eu acho que o que sobra para o Brasil nesse momento é justamente buscar aí um aumento, inserir mais produtos nesta longa lista de exceções que a ordem executiva do Donald Trump criou. Mas, de fato, como o Pimenta falou, nós estamos numa situação
de negociação muito sui generis, né? Muito complicado você, quer dizer, tudo aquilo que a gente aprendeu de negociação com os Estados Unidos até então não vale mais, porque agora estamos tudo depende da vontade do Donald Trump, né? Um tipo de negociação muito personalista, que não é algo que a gente estava acostumado na dinâmica da política norte-americana. Então, claro, é importante que tenha essa ligação. O Donald Trump não vai ligar para o Lula, isso eu garanto que não vai acontecer, mas há uma abertura aí para algum tipo de negociação e conversa que eu acho que é muito saudável. O Daniel Hittner, que está sempre aqui conosco, tem informação de que surge uma esperança de que, quem sabe, talvez, na Assembleia Geral da ONU em setembro, né, eles possam fazer o encontro ali de bater o ombro sem querer, senta e conversa, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Agora, uma coisa que chamou a atenção nos Estados Unidos, Cristiano, foi a coesão do grupo de senadores que foi para lá. Porque você tinha senador ligado ao bolsonarismo e senador petista, né? E todos se apresentaram ali de uma forma coesa. Aqui no Brasil, os governadores que primeiro fizeram, né, meter os pés pelas mãos e agora tentam se corrigir, também estão mostrando alguma cautela. Até onde vai essa coesão de momento? Olha, Thaís, nesse primeiro momento, os senadores eles estão muito mais ligados à defesa e à preocupação com o impacto que isso pode causar para o setor produtivo, para os seus respectivos estados, do que efetivamente a agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, você percebe que há uma preocupação muito grande desses senadores que estiveram lá, dos governadores dos governadores em especial, aqueles que acabam sendo mais impactados, como estados ligados ao agronegócio, por exemplo, né? Que eles estão muito mais preocupados com esse impacto econômico, até porque localmente eles são muito cobrados em relação a isso. Então, eles têm uma preocupação, e há uma preocupação até eleitoral em relação a eles, e uma preocupação também e uma pressão do setor produtivo local em relação a eles. Então, essa pauta toda de exportação e tudo mais, que acaba gerando reflexos no emprego e na atividade produtiva e tudo mais, isso sensibiliza demais os senadores, né? Então, sem dúvida nenhuma, esses senadores eles estão muito preocupados com esse impacto. É óbvio que eles sabem que tem um componente político forte, onde talvez o governador de São Paulo, Tarcísio, seja o que mais tenha que se equilibrar entre conter os impactos dessas medidas em relação ao setor produtivo, tanto é que ele foi um dos primeiros, inclusive, a anunciar medida de socorro aos setores impactados. Primeiro foi uma medida de 200 milhões de reais, que depois foi dobrada para 200 milhões de reais, com juros subsidiados para proteger esses setores. Embora depois ele tenha sido, Tarcísio, cobrado, por exemplo, olha, mas você não incluiu aí nesse rol de preocupações, por exemplo, a anistia do Bolsonaro, que tem que impactar. Mas existe uma cobrança muito grande. Isso é um desafio muito grande para esses governadores, esses políticos impactados. A senadora Tereza Cristina, que estava lá, ela é muito ligada ao agro. O agro é uma cesta de exportação muito importante para os Estados Unidos. Não tem como ela atuar em defesa, por exemplo, dessa taxação. Ela acaba, eventualmente, se inviabilizando como defensora, como protetora dessa bandeira do agro. Vale dizer que ela foi ministra da Agricultura. Quando a gente teve o problema lá com a Rússia na questão dos fertilizantes, e ela era ministra da Agricultura, ela viajou, foi para a Rússia, foi para o Canadá. Foi ela que resolveu. Ela resolveu e tentou. Então, não há como, eventualmente, os senadores simplesmente se distanciarem dessa questão e deixar que isso, né, prejudique o país. Então, é uma pauta que para eles é muito importante, né? Então, não sei se obviamente que eles vão ser cobrados por uma parte, como o Tarcísio está sendo, mas para eles, nesse momento, a questão econômica, o impacto para o setor produtivo, para cada um dos setores, é mais relevante. E é sobre esse impacto que eu quero te ouvir, José, porque eu queria entender, já dá para saber qual é a prioridade
número 1 hoje das empresas, tanto aquelas que foram mais impactadas, mas, no geral, com uma cobrança de mais negociação e de mais proatividade do governo. O que para eles é mais importante agora, o pacote de ajuda do governo ou garantir isenção em tarifa menor? Hoje, o cálculo das empresas em geral, Thaís, a gente ouviu isso muito, era esperar o que vinha, né, o que ia chegar. E chegou. Hoje a gente consegue ter pelo menos uma ideia daquelas que estão sendo afetadas, né, de fazer uma lição de casa e entender e atuar nos dois flancos. Não é atuar num flanco somente. Eu vi uma frase, né, a gente se encontrou com vários operadores do comércio internacional lá, ex-funcionários de departamentos dos Estados Unidos que hoje estão na iniciativa privada. E tem uma questão lá que foi falada que é o seguinte: você não deve levar de maneira literal o que o Trump fala, mas você deve levar a sério. O que isso quer dizer, né? Traduzindo para a nossa realidade aqui? Ele prometeu um tarifaço, prometeu com exceções. Então, assim, veio, mas veio com exceções. Agora, tem um pacote aí de empresas, obviamente, que vai ter que correr atrás desse prejuízo e tentar, né, ser acentuado também. Como que é feito isso? Tem forma de se fazer aqui e lá. Agora, eu salientaria a necessidade de uma presença maior lá, né? A gente tem que estar mais lá. Mais presente lá, fazendo efetivamente nossa defesa de interesses, conversando com esses operadores, porque, de novo, a negociação bilateral, governo-governo, isso está dado, está se ampliando, como o próprio professor Gustavo falou, mas o ponto principal agora é como que o setor privado daqui vai ter uma colisão, vai fazer algum tipo de força-tarefa para estar lá mais e batalhar por isso, porque tem que ser feito daqui, mas tem que ser feito de lá também. É um esforço conjunto e, paralelamente a isso, trabalhar com governadores, né? O governador do estado de São Paulo, né, tem uma baita responsabilidade disso, porque é o estado mais afetado, Ceará também vai ser bastante afetado, Sul vai ser mais... Então, essa coordenação, governo federal, governos estaduais, para atuar nessas pequenas e médias empresas, porque a pancada veio. O desafio político é fazer essa atuação sem demonstrar alinhamento político.